do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Estimados irmãos e irmãs, hoje nós estamos em festa. Hoje nós estamos celebrando os dois grandes apóstolos, São Pedro e São Paulo. Quem foi São Paulo? São Paulo, ele foi o grande evangelizador. São Paulo, ele não era um discípulo que caminhou com Jesus durante a sua vida terrena. Ele nem mesmo era seguidor de Jesus, mas ele era um perseguidor. Ele perseguia Jesus, ele perseguia os cristãos, ele perseguia os católicos. Mas, no caminho de Damasco, Jesus apareceu para Paulo. E Jesus convidou Paulo à conversão. E Paulo, de perseguidor dos cristãos, ele tornou-se um grande evangelizador, com uma grande missão, onde ele pôde cumprir com coragem, com determinação, a sua missão. O que nós podemos aprender com São Paulo? Quais seriam as lições que São Paulo nos ensina? Primeira lição: São Paulo soube suportar as tribulações, as dificuldades, os sofrimentos da vida. O quanto São Paulo sofreu muito. Também nós podemos aprender de São Paulo. São Paulo, ele teve como alvo central em sua vida a pessoa de Jesus Cristo. Quando ele encontrou com Jesus, Jesus passou a ser o centro da sua vida. Ele vai até dizer: quem poderá nos separar do amor de Cristo? Será que a morte? Será que a tribulação? Eu estou certo que nem a morte, nem a tribulação, nada poderá nos separar do amor de Cristo. São Paulo também foi aquele que manteve firme na fé. São Paulo manteve firme na fé. Inclusive, nós temos aí, como segunda leitura, São Paulo lá na prisão, ele vai dizer: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. São Paulo foi aquele que guardou a fé. São Paulo, ele nunca se envergonhou de Jesus Cristo. Nunca. Nunca São Paulo teve vergonha de falar que é cristão, que é católico,
que é seguidor de Jesus. São Paulo, ele supervalorizou o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que ele queria que todos conhecessem o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que ele saía de cidade em cidade para evangelizar, para levar Jesus Cristo para todos. São Paulo, ele fazia pequenos gestos com grande significado. Ele vai dizer: fiz-me tudo para todos, a fim de salvar alguns. São Paulo era humilde. Vejam, meus queridos irmãos, queridas irmãs, quantos ensinamentos nós podemos aprender com São Paulo. Além de celebrarmos São Paulo, nós celebramos também São Pedro. E quem foi São Pedro? São Pedro foi um homem simples, um pescador. Antes, ele chamava Simão. São Pedro, inclusive, era casado. Mas, um dia, São Pedro estava no barco consertando as redes e Jesus o chamou. E São Pedro deixou as redes, deixou a esposa e passou a seguir a Jesus Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, São Pedro ocupou um lugar influente entre os apóstolos. Ele foi o primeiro a confessar com determinação a Jesus como Messias. Nós vimos no Evangelho, Jesus fez uma pergunta: o que estão falando a meu respeito? E aí, alguns disseram: estão falando que você, Jesus, és Elias. Estão falando que és Jeremias ou algum dos profetas. E aí Jesus perguntou: e para vocês, quem eu sou? E aí São Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vejam, aqui São Pedro, ele confessa que Jesus é o Filho de Deus. E aí Jesus vai falar para Pedro: tu és Pedro. A partir de agora você vai chamar Pedro, que significa pedra. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E assim de Simão Pedro passou a se chamar, Pedro. Meus irmãos e minhas irmãs, Pedro também, na paixão e morte de Jesus, Pedro, por fraqueza, ele negou a Jesus. Ele disse que não conhecia Jesus. Mas depois da ressurreição, Jesus apareceu para Pedro. E Jesus perguntou para Pedro: ô Pedro, você me ama? Por 3 vezes Jesus perguntou: Pedro, você me ama? E por 3 vezes, assim, 3 vezes Pedro negou Jesus, 3 vezes Pedro afirma: eu te amo, Jesus.
tu sabes que eu te amo. Quais seriam as lições que nós poderíamos aprender de São Pedro? A coragem. Mesmo depois de sofrer açoites, Pedro se alegrou. Ele era corajoso. Imagine, ser flagelado, ser amarrado numa coluna e receber chicotadas e sair alegre. Assim foi São Pedro. Também nós aprendemos a sabedoria. Pedro, ele teve sabedoria em administrar as suas emoções. Aqui também nós podemos aprender de São Pedro a constância. Diz, Pedro e João ia sempre ao templo para rezar. Também de Pedro nós aprendemos a amabilidade. São Pedro, ele tinha um coração amável. De São Pedro também nós aprendemos, ele era um homem dinâmico, um homem de fé. E também era um homem sincero. O que Pedro tinha que dizer, ele falava a verdade. Tinha sinceridade no seu coração. Ele era o líder. Por isso que se tornou também o chefe da igreja, o primeiro Papa. De Pedro também nós aprendemos a maturidade. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, é dia do Papa. Em razão de São Pedro ser considerado o primeiro Papa. E qual é a missão do Papa? A missão do Papa é servir. É a autoridade da Igreja Católica. Nós o tratamos por sua santidade. O Papa, ele costuma visitar os países com o objetivo de levar as pessoas à confirmação da fé. O Papa transmite mensagens. Ele é o bispo de Roma. A sua vestimenta é branco. E como é passado o poder do Papa? O poder do Papa passa quando ele morre ou quando o Papa renuncia, como foi o caso do Papa Emérito Bento XVI. E aí, na morte do Papa ou na renúncia do Papa, os cardeais da Igreja Católica de todo o mundo, eles se reúnem em uma reunião no Vaticano e dentro da Capela Sistina eles elegem um novo Papa. Entre aqueles cardeais que estão reunidos ali, elege um novo Papa. Rezemos hoje, meus irmãos e minhas irmãs, pelo nosso Papa Francisco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,